Está mais do que provado que Rondônia tem, né, uns sítios importantes, muita coisa a ser explorada, né? Agora, assim, para termos de comparação, né, com outros lugares que se explora, né? Aqui a gente escava mais para conseguir as coisas do que em outros lugares. Qual é o espaço que tem que ser escavado para poder chegar em alguma evidência? Sim. Eu vou fazer uma comparação com o Rio Grande do Sul, porque foi onde eu me formei, né? Foi a minha formação, então eu escavei muito lá também. Os sítios amazônicos, que a gente chama, eles são sítios com uma ocupação muito, assim, muito mais antiga, de certa forma, pelo menos os encontrados até o momento, e também pela questão da sedimentação mesmo, né, da formação do solo, da floresta, do clima, faz com que o sedimento ele cresça, digamos assim, ele se forme mais rapidamente ou se forme mais do que lá. Então, sítios que a gente escavava lá, a gente escavava 50 centímetros, né, de profundidade, e aí chegava no final, não tinha mais ocupação, né, um sítio indígena lá, por exemplo, né, super antigo, de 5.000 anos. E aqui a gente consegue ir até 3 metros de profundidade escavando. Tá, e assim, para resumir, o que significa isso? A gente teve alterações de terreno, o que pode deslize de terra, o que aconteceu para poder... Enchentes, a própria questão da floresta em si, né? E a formação do solo é diferente. Então, aqui se forma muito mais. Quando a gente vai próximo do rio, porque eu já escavei em rios, tipo o Rio Jacuí lá, mas não tem como comparar com o Rio Madeira. O Rio Madeira é um rio que joga sedimento, né? Os rios de lá já são rios... A coloração dele é barro puro, eles né? já são rios mais encaixados e que não tem muito essa questão. Tem uma planície de inundação, tem essa questão, mas a sedimentação aqui é muito maior. E também por ter sítios muito antigos também. Então, assim... Às vezes, a gente escava 2 ocupações, 3 ocupações. Então, você está escavando 50 centímetros... A ocupação são pessoas, né, que viveram num determinado período ali, aí encerraram ali, isso, né, aí foram soterrados, aí vem outra etapa, né? Isso. Como que a gente faz? Como a gente vai de baixo para cima, a gente vai da camada mais recente para a camada mais antiga, sempre, né? Então, a gente começa ali do mais recente, o que está acontecendo na atualidade. Uma bolachinha recheada ali, né? Isso, aí vai descendo, e aí às vezes a gente chama de camada de ocupação o local onde tem evidência material, né? Então, a gente vai encontrando, aqui tem cerâmica, aqui tem lítico, aqui tem carvão, aqui aí de repente a gente chega numa camada que não tem mais nada disso, só o solo mesmo, né? E as rochas sem manufatura, sem nada. E aí a gente continua escavando e de repente outra camada de ocupação, né? Então, assim... Lá no sítio Donza, que a gente escavou, esse que eu falei que a gente foi, porque o senhor falou que estava caindo vasilha, então a gente encontrou um perfil, que a gente chama de perfil, né? De ocupação de 7 camadas de ocupação. Então, caraca. E aí a gente vai vendo o seguinte, né? Se você tem 7 ocupações, a gente não datou ainda, porque não tem grana para isso, mas se você tem 7 ocupações, não dá para a gente saber ainda se é pelo mesmo grupo ou não, né? Pode ser pelo mesmo grupo ou não. Mas, assim, em algum determinado momento eles saíram e voltaram, ou esses saíram e outros vieram. Uma característica meio nômade, né? Não, aí é que tá. Né? Porque essas ocupações que antigamente se falava dessa questão do nomadismo, a gente tem aqui, essas camadas elas vão ter tipo, de 90 a 1.000 anos, uma camada de 10, 20, 30 centímetros. Então não tem exato, como né? a gente falar. Acho que eles deram uma volta, deixa aqui, deixa crescer as coisas de novo, depois a gente volta para comer de novo. E isso é muito... Aí, 1.000 anos é um intervalo considerável, exato, né? E aí isso é muito louco você pensar que os povos ocupam esses espaços e reocupam esses espaços e reocupam esses espaços ao longo de milênios. Né? A natureza é um negócio incrível, né, professora? E aí você vai pensar o quê? O que a gente pensa, né, em termos de seres humanos e tal? Esse é um local interessante, né? O mínimo. O que dá às pessoas a vontade de reocupar esse mesmo lugar, né? De estar ali ou de ter. E aí a gente vai ter as comunidades atuais também ocupando esse lugar. Aí a gente vai ver, claro, tem questão de recursos, né, hídricos, questão de recurso de alimentação,
também a questão da paisagem em si, que a gente não pode negar que isso é inerente ao ser humano. Você gosta de estar num lugar bonito, né?